Oi, sou Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal YouTube. O vídeo de hoje é sobre o cancelamento do depoimento do Lula no inquérito presidido pelo promotor Cássio Conserino. A Bia Kicis e outros, incluindo o Nando Moura e algumas notícias de jornais, falam até com propriedade a respeito do que aconteceu, a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público. Muitas informações importantes aconteceram aí nesses vídeos, sobretudo da Bia Kicis, mas eles se esqueceram de abordar um ponto que eu pretendo abordar nesse meu vídeo, que é qual é a atribuição do Conselho Nacional do Ministério Público. É engraçado que isso passou despercebido de todos que falaram a respeito, pelo menos todos os que eu vi falando a esse respeito. Amigos, qual é a atribuição do Conselho Nacional do Ministério Público? O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão disciplinar. Significa o seguinte: se um promotor qualquer, inclusive o Dr. Cássio Conserino, cometer uma falha funcional, quer dizer, se ele passar por cima de uma determinação do próprio Ministério Público, do modus operandi dele, da ética funcional, o Conselho Nacional do Ministério Público tem sim atribuição para aplicar uma punição a ele. Essa punição pode ser advertência, pode ser suspensão por um certo período de tempo ou até mesmo a perda da função pública. Tudo isso ele pode fazer. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público não é uma instância recursal. O que significa dizer que não é uma instância recursal? Significa que ele não tem a atribuição de desconstituir um ato praticado por qualquer promotor, mesmo que esse ato venha a ser julgado um ato contrário à ética da instituição. Não é o Conselho Nacional do Ministério Público que vai desconstituir esse ato. Esse ato pode ser desconstituído, sim, por uma instância superior. Mas quem é uma instância superior? No caso específico do promotor Cássio Conserino, seria o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, o Procurador-Geral poderia desconstituir esse ato, desde que houvesse um recurso com essa finalidade específica, dirigido ao inquérito que está sob os cuidados do Dr. Cássio Conserino, o que não aconteceu. Agora, uma representação feita no Conselho Nacional do Ministério Público não tem esta atribuição. E vejam que o Dr. Cássio Conserino, ele foi acusado de violar o princípio do promotor natural. Mas o que é o princípio do promotor natural? O promotor natural é aquele que, por lei, teria a atribuição de atuar num determinado caso. Esse princípio, como muito bem explicou a Beatriz Kicis no vídeo dela, não funciona da mesma forma como funciona no Poder Judiciário. Mas significa o seguinte: o promotor de uma comarca não pode atuar em outra comarca. Então, se alguém disser, olha, o crime que ele está investigando aconteceu, por exemplo, na comarca de Guarujá, onde fica o apartamento do ex-presidente. Bom, então ele não seria o promotor natural. O promotor natural seria o que atua na comarca do Guarujá, por exemplo. Mas note-se que isso é uma investigação estadual. Portanto, se aplica o princípio do promotor natural no que diz respeito nenhum promotor federal tem atribuição de interferir nessa investigação. E foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, um órgão federal, que é presidido por um procurador federal, interferiu na investigação. Como eu disse, ele tem sim a atribuição de aplicar uma punição caso realmente fique configurado que houve uma falha funcional. E eu não vou aqui emitir uma opinião a esse respeito. Eu não vou dizer que houve ou que não houve, porque eu não conheço todos os fatos. E se eu emitisse uma opinião a esse respeito, seria uma opinião não fundamentada, para dizer o mínimo. E não pretendo fazer isso. Agora, o que eu quero mostrar
é que, ao contrário do que o general, que compartilha do meu sobrenome, mas não é meu parente, vem dizendo, as instituições desse país não estão funcionando. Porque se as instituições desse país estivessem funcionando, alguém diria, em alto e bom som, para o Conselho Nacional do Ministério Público, vocês podem sim investigar se o Dr. Cássio Conserino cometeu uma falha funcional e podem sim aplicar uma punição a ele se ao final dessa investigação ficar configurado que ele efetivamente cometeu uma falha funcional, mas não podem interferir na investigação dele. Tá? Isso é uma falha muito grave das nossas instituições e que está sendo perpetrada com a maior tranquilidade, como se tudo estivesse normal. Não está normal. Não está normal. Isso é um abuso de poder e é um abuso absolutamente intolerável. E eu gostaria muito que esse vídeo chegasse em alguém que tivesse efetivamente a atribuição de coibir esse abuso e aplicar a punição a quem deve, que é o quê? É o conselheiro que interferiu indevidamente na investigação perpetrada pelo Dr. Cássio Conserino. Esse é o meu vídeo de hoje e eu espero que isso tenha contribuído